Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Melissa, estou aqui para te ajudar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio químico. Vamos ver os conceitos de equilíbrio químico de uma forma bem simples, bem prática, bem fácil, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio? Então, para falar em equilíbrio químico, é importante a gente falar sobre o que é uma reação reversível. Por exemplo, se eu tenho uma equação A mais B formando C e D, e ela representa uma reação que é reversível. O que significa? Que se eu reagir C e D, vai formar A e B. Certo? Ou seja, a reação reversível ela se processa simultaneamente nos dois sentidos. A gente tem reagente formando produto e, ao mesmo tempo, produto formando reagente, certo? Ao invés de a gente ficar escrevendo A mais B formando C e D e outra C mais D formando A e B, como é que a gente pode representar essas duas equações em uma equação só? A gente representa assim, ó. A mais B formando C e D formando A e B. E aí a gente precisa ter duas setinhas, uma que vai e uma que volta. Então a gente tem essas duas reações acontecendo. Não é uma só com duas flechinhas, tá? É uma que vai, uma que volta, tá? Agora vamos supor que a gente tenha uma certa quantidade de A, uma certa quantidade de B. Logo no comecinho não tem nada de produto. Ah, que quantidade é essa? Pode ser a massa, pode ser a quantidade em mol, pode ser a concentração, por exemplo, em mol por litro, tá? Conforme o tempo vai passando, a quantidade de A e B vai diminuindo, quantidade de C e D vai aumentando. Conforme vai passando o tempo, A e B vai diminuindo, C e D vai aumentando. E aí eu deixo passar mais um tempão e eu percebo que as quantidades não estão mudando mais. E eu deixo passar mais um tempão e eu vejo que as quantidades não mudam mais. Será que eu posso então falar que a reação parou? Não. Eu posso falar que a reação atingiu o equilíbrio. E qual é a diferença entre eu falar que a reação parou ou que a reação atingiu o equilíbrio? Olha aqui. Logo no comecinho, a gente só tinha a reação direta acontecendo com velocidade V1. Depois, começou a acontecer também a reação inversa com velocidade V2. E num determinado momento, a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa. E aí significa que o equilíbrio foi atingido na hora que a gente tem essa igualdade das velocidades. Então, é muito comum a gente falar o seguinte, que o equilíbrio, ele é dinâmico. O que significa eu falar que o equilíbrio é dinâmico? Significa que as reações não param. Significa que as duas continuam acontecendo com a mesma velocidade, tá? Então, a gente tinha lá a velocidade da reação direta, V1, velocidade da reação inversa, V2, e num determinado momento, V1 se igualou a V2, que nesse momento significa que atingiu o equilíbrio. Por exemplo, tenho aqui os reagentes.
reagente vai formando produto, reagente vai formando produto, reagente vai formando um produto. Num determinado momento, o produto também começa a formar reagente. Na hora que atinge o equilíbrio químico, é isso que acontece, ó. Reagente forma produto, produto forma reagente. Reagente forma produto, produto forma reagente. Então, eu não tenho as reações paradas. Se eu ficar olhando só para isso, parece que a reação parou. Mas a reação não parou, ó. Eu tenho duas reações acontecendo com a mesma velocidade. É essa a ideia, tá? Então, o que aconteceu no momento em que atingiu o equilíbrio? As duas velocidades se igualaram. Então, vamos fazer um gráfico de velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Logo no comecinho, a gente só tinha reação direta acontecendo com velocidade V1. Essa velocidade vai diminuindo com o tempo. Depois, eu tenho a velocidade V2, que vai aumentando com o tempo. E chega uma hora que as duas velocidades se igualam. Nesse momento em que as duas velocidades se igualaram, significa que atingiu o equilíbrio. Então, aqui a gente tem o momento em que o equilíbrio foi atingido. Momento em que as duas velocidades se igualaram. E a reação parou a partir daí? Não. No equilíbrio, as reações não param. Ambas as reações continuam acontecendo com a mesma velocidade, tá? E o que acontece com as concentrações? Vocês viram a quantidade que eu fiquei com reagente e produto? As concentrações, elas permanecem constantes. Esse colchete em química indica concentração em mol por litro. E as concentrações no equilíbrio, elas permanecem constantes. Ou seja, a quantidade que eu tinha de A não mudou, a quantidade que eu tinha de B não mudou, a quantidade de C não muda e D não muda. Mas eu fiquei com a mesma quantidade de reagente e produto? Não. Então, se eu for fazer um gráfico de concentração em função do tempo, a gente tem três possibilidades. Olha aqui. Vamos fazer três gráficos de concentração em função do tempo. Reagente e produto. O que acontece com o reagente, o que acontece com o produto, conforme o tempo está passando. Então, olha aqui. Eu vou fazer o gráfico da concentração de reagentes e produtos em função do tempo. Logo no comecinho, a gente só tinha reagente. Reagente vai diminuindo até ficar constante. O que acontece com o produto? O produto parte de zero, vai aumentando com o tempo e fica constante. Nesse caso, a gente ficou com mais reagente do que produto. Pode acontecer isso? Pode. Eu tinha ficado com 4 bolinhas de um lado e 3 do outro. Agora, uma outra possibilidade. Olha aqui, concentração em função do tempo. Reagente vai diminuindo com o tempo e fica constante. Reagente vai diminuindo, fica constante. Produto parte de zero, vai aumentando com o tempo e fica constante também. E nesse caso, a gente ficou com mais produto do que reagente. Pode acontecer isso? Pode, por que não? Inclusive, pode acontecer até o quê? Olha aqui, terceira situação. Concentração
em função do tempo. Opa, aqui é um R, né? Reagente e produto. Aqui, nosso reagente vai diminuindo com o tempo, fica constante. Nosso produto parte de zero, vai aumentando com o tempo e fica constante também. E aí, nesse caso, eu fiquei com a mesma quantidade de produto e reagente. Pode acontecer? Pode. Poderiam ter parado aqui 50, 50, 50, 50, mas a ideia não é essa, tá? Eles vão tentar induzi-los a esse erro nos exercícios. Olha, na hora que atingir o equilíbrio, todas as concentrações ficam iguais. Não, as concentrações ficam constantes. Então, ó, a partir daqui é que atingiu o equilíbrio. Aqui, é nessa parte em que eles ficam iguais? Não. É a partir desse momento em que as concentrações ficaram constantes, é que atingiu o equilíbrio, certo? Então, vamos falar de algumas características do equilíbrio. Primeiro, quando a gente fala em equilíbrio químico, a gente tem que saber que ele existe num sistema fechado, tá? Sistema fechado é que vai atingir o equilíbrio. Toda reação reversível caminha espontaneamente para o equilíbrio. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Caminha espontaneamente ao equilíbrio. E aí permanece. Por quê? Porque nesse momento a gente tem uma situação estável. Significa que a energia armazenada é a menor possível. Então, a tendência é de ficar em equilíbrio. A energia é a menor possível. Daí o equilíbrio ser procurado espontaneamente. A tendência é de ficar em equilíbrio até quando? Até que algum fator externo altere aquele equilíbrio. E aí a gente vai ver num outro momento, tá? Tem uma outra aula que fala em deslocamento de equilíbrio. Quais são os fatores que alteram o equilíbrio? Vamos revisar rapidamente? Olha aqui. Toda reação reversível caminha espontaneamente para o equilíbrio. Fica em equilíbrio, por quê? Porque nesse momento ele está estável, ele está com pouca energia, então está lá numa certa estabilidade. A tendência é de ficar em equilíbrio. Vai ficar em equilíbrio para sempre, ou até que algum fator externo altere esse equilíbrio. O que acontece na hora que atinge o equilíbrio? A velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. E as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes, não necessariamente iguais. Eu posso ter mais reagente do que produto, eu posso ter mais produto do que reagente, ou eu posso ter, inclusive, a mesma quantidade. Certo? Espero que tenha ficado bem claro os conceitos de equilíbrio. Espero que você tenha entendido direitinho. Deixa seu like, compartilhe com os amigos e aguardem os próximos vídeos. Um super beijo para vocês. Tchau, tchau!